Boa, gente. Vou começar então. Espero eu que esteja compartilhando. Claro que não deu o comando de compartilhar. Vou compartilhar, viu, Lu? Tudo bem com você, mocinha? Olá, Yasmin. Olá, Mariana. Espero eu que vocês estejam me escutando. Oi, professor, estamos sim. Ah, que bom. Vou compartilhar uma parte da aula hoje, né? A gente vai falar um pouquinho de Cerrado. A ideia era falar de Cerrado e Caatinga, né, gente? Mas vou falar de Cerrado para vocês só. Semana que vem eu falo de Caatinga. Cerrado é uma vegetação típica nossa, né, do Brasil, no centro do Brasil. E aí eu meio que acabei dando a resposta para vocês, né? E faltou eu fazer a pergunta. Peraí, deixa eu pegar um negocinho aqui, que é o caixa de texto, colocar aqui que estava preparado e eu despreparei. Em que região em qual, né? Em qual região? Romano, 2 romano, ou 3 romano, encontra-se Cerrado. Alguém já sabe a resposta? Ah, tem gente que talvez não percebeu onde que está o Cerrado. Hum, pode acontecer. O 1 está aqui, 2 está aqui e 3 está aqui. Mariana, pode chutar então. Luana também. Posso chutar, professor? Pode, é para chutar. Acho que é na 1. Hum. É que eu, na minha fala inicial, para quem estava prestando atenção, eu falei na região central do Brasil, né? Então, e o centro do Brasil seria essa região 1 aí, né? Ele ocupa aí, aproximadamente aí 40, 30% da nossa superfície. Algumas literaturas falam 25%, né? Bom, como eu não tenho um cálculo aqui de área total e área. Opa, meu filho está empolgado hoje. Uma área total e uma área relativa ao cerrado, e eu não vou fazer cálculo então. Mas quero demonstrar aqui para vocês que este verde que está aqui no centro corresponde pela legenda o cerrado. Então, só trazendo confirmação para você que o 1 é verdadeiro. Quem respondeu foi o Caiuan? O próprio, professor. Ótimo. Sinta-se como meu filho. Afinal, quando a gente reconhece a voz do filhote, é porque o pai é carinhoso. Né? Bom, falando um pouquinho do Cerrado, tem 3 parágrafos aqui que serão parte do nosso discurso. Tá? Então, primeiro parágrafo. No Cerrado, as plantas têm folhas coriáceas, com tronco e casca grossa, com um sistema radicular profundo, que desenvolve em solo pobre e em material orgânico. Na verdade, falta de nutriente, tá, gente? E coberto por gramíneas, que caracteriza a formação vegetal a cobertura vegetal do cerrado. Deixa eu só transferir esses 2 outros parágrafos para os slides seguintes. E perguntar para vocês, vocês sabem o que é essa folha coriácea? Pode chutar, tá, gente? Pode ir lá no Google e procurar. O que é uma coriácea?
Vamos chutar, é uma folha com aspecto fino ou grosso? Fino? E vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma relação. Por que será que é importante ter uma casca grossa nessa região? Ele tem casca grossa. Por que é importante ele ter casca grossa? Porque sobrevive mais? Tipo, dá mais Sim, resistência? é uma região que não tem muita umidade superficial. Então, é um mecanismo para dificultar a perda d'água por transpiração. Não é que impede, né, mas dificulta. Então, se o tronco da casca é grossa para evitar transpiração excessiva, como devem ser as folhas? As folhas devem ter sua superfície fina ou grossa? Compliquei a vida de vocês? Tá. Vamos chamar isso igual a redação de português. Se você tem uma justificativa para dizer que ela é grossa para poder proteger, né, tem que ser coerente também a outras estruturas. Se o tronco é grosso, a folha também ela tem que acompanhar a mesma proposição, ser grossa para evitar perda excessiva de água. Então, coriácea significa espesso, né, grosso. Pergunto para quem me acompanhou o raciocínio. Fez sentido ou preciso articular de outra forma? Fez sentido, professor. Fez? Bom, o que vocês poderiam ter feito, isso eu incentivo vocês, é vir aqui, ó, ir lá no Google e procurar significado. Eu peguei aqui um aqui em específico, coriácea, tá? É semelhante a couro, né? Duro. Também pode ser alguma coisa que vocês podem entender como resistente, tá? E essa resistente, duro, é porque ele tem aspecto espesso, grosso. Tá? Mas voltando aqui para a nossa apresentação agora, tá? Então as folhas elas evitam perda da água, e por ele evitarem perda da água, significa também que ela tem um sistema de proteção contra as queimadas, que a gente vai falar logo mais. Tá? Turma, alguém ouviu falar que a raiz de plantas que pertencem ao reado são profundas? Alguém já falou isso para vocês? Eu já vi isso, mas foi em um. Eu não lembro se foi em um filme ou em um desenho. Provavelmente foi num desenho, né? Eu vou expandir aqui. Só deixa eu dar atenção aqui pro Pedro. Fala, Pedro. Que barulho é esse? É uma furadeira do vizinho. Ficou com receio? É diferente, né? Bom, então, só para trazer aqui uma narrativa para vocês, é claro, nessa região chamada Cerrado tem uma região que tem corpos d'água, tá? Mas não é em qualquer canto. Mas esse corpus d'água geralmente tem uma grande profundidade, perdão, ele alcança uma grande profundidade. Então, a maior parte da água que se encontra na região de Cerrado são águas de grande profundezas. E uma das funções da raiz é absorver água, né? E como a água está bem profunda, né? Então essa raiz também tem alta profundidade. Então, espero eu que tenha sido feito sentido para vocês, porque que as plantas dessa região elas têm grande quantidade, grande nada, um profundo comprimento nas suas raízes. Nessa região é feita também de gramíneas, tá? Essa região, essas gramas aqui, elas têm uma propriedade também de reter um pouquinho da pouca umidade que o solo recebe de umidade, tá? Mas é uma região pobre
e nutrientes, né? E ele acaba sendo uma superfície ácida, ou seja, não é um local propício, vantajoso para grandes plantações, né? A não ser se fizer algumas intervenções, ou seja, alguém, uma pessoa ou um grupo de pessoas começar a adubar esse solo e irrigar frequentemente. Aí é uma outra história. Mas o seu solo natural, que veio da sucessão ecológica, elas são comumente ácidas e pouco férteis, né? Pouco orgânica, pouco inorgânica. Bom, já ouviram falar que esses troncos também são tortuosos? Que é a próxima slide. Vamos lá, vamos para cá. Já ouviram falar que eles são tortuosos, esses troncos? Já ouviram falar disso? Bom, por que os arbustos têm um sistema tortuoso? Então, eu vou fazer aqui um esquema. Esse esquema ela tem um raciocínio relativamente longo. Então, se vocês se perderem, por favor, não se sintam constrangidos de me interromper. Então, eu vou pegar aqui alguns elementos para eu poder fazer a narrativa. Vou pegar esse trem aqui. Tá? Eu vou fazer aqui embaixo. Vou fazer o perfil do solo. Essa parte da linha para cima, eu vou fazer uma linha verde aqui, tá, gente? Essa linha verde seria o solo. Daqui para cima seria o caule. Vocês lembram que a água está bem profunda? Né? Tem uma quantidade de água muito profunda. Mas é nessa raiz, perdão, é nessa região de solo, ou na raiz do solo, que existe uma tendência significativa de gerada de pressão. A água gera pressão. E na parte de cima tem menor pressão. Agora, mas o que causa menor pressão aqui numa planta? Por que na planta, na parte superior, existe menor pressão? Será que as pessoas fugiram da aula? Vocês já brincaram de spray? Borrifador? Então, quando você aperta o botãozinho, né, espirra água. Agora, por que espirrou a água? Quando você apertou o gatilho do borrifador, ele gerou uma pressão negativa. E essa pressão negativa suga, ó, o fluido, né, que no caso é o líquido, para a parte de cima e ele pulveriza. Nas plantas, isso independente se é cerrado e qualquer outro ambiente. O exercício da pulverização é a evaporação. Tá? Só que na biologia, ou nos sistemas vivos, e a gente não fala exatamente evaporação, embora seja, né? A gente chama de evapotranspiração. A evapotranspiração causa um efeito negativo. Agora, por que existe esse efeito de evapotranspiração? O que faz o indivíduo transpirar ou evaporar? Fonte de calor. Então, a presença do sol nessa região
da região tropical, né, intertropical, ele libera muito calor. Então, essa água que vem lá de baixo, ele consegue ser absorvido pela raiz e subindo até o topo das árvores. Tá? Portanto, ela vem com uma certa força, com uma certa pressão. E aí eu falo para os senhores que a água está lá embaixo, precisa de muita pressão. Só que essa diferença de pressão ela ocorre quando tem transpiração. Quando chega a noite, qual é a consequência da noite? Diminui a temperatura, não necessariamente há uma força intensa de transpiração. Então, o que acontece com o composto? E aí eu estou com um pouquinho de dificuldade de saber como vou fazer isso. Tá. Aí o que acontece com esse composto? Ele não cresce o suficiente, né? Ou seja, ele não alcança grandes tamanhos. Então ele dá uma caidinha. Deixa eu fazer até menor porque ele caiu. Deu uma caidinha. Deu uma caidinha por quê? Porque à noite não teve transpiração. Então essa pressão negativa, ela deixou de existir. Opa, errei. Essa pressão negativa deixou de existir. Então, ela dá uma quedinha aqui. Tá? Mas lembrando, essa região é uma região que tem casca grossa. Então, vão formar o suber e quando vier novamente uma nova pressão, ele já está consolidado nesse formato. Vem o dia, vem novamente o calor, vem novamente a transpiração. O que acontece com o ramo ou com o galho? Volta a crescer. E eu estou tendo dificuldade aqui de saber como faz para girar aqui o negócio. Tá? Ele cresce. Durante o dia, então, essa pressão faz subir para cima. Subir para cima foi horrível, isso que é um pleonasmo. Vai gerar uma pressão e essa pressão permite ele ascender, ou seja, ir para cima, e assim sucessivamente. Vem a noite faz com que essa pressão ela diminua a força, fazendo que parte apical ela não necessariamente mantém o seu direcionamento, ela dá uma afrouxada, e nessa afrouxada deixa ela relativamente sem muita entusiasmo, ou seja, sem muita força, o que faz com que ele vai caindo, ia falar caindo para baixo, verdade. Nunca vi ninguém caindo para cima, né? Então, se alguém quiser chamar minha atenção, sinta-se à vontade. Vai ver porque eu gosto de pleonasmo, né, gente? Deve ser por isso. As gemas, então, ela não necessariamente seguem numa única direção, ela pode ter várias outras direções. O que permite, então, os arbustos ter esses galhos bem mais tortuosos, grossos. Tá? Turma, eu vou entrar no último tópico da nossa aula de hoje, que é muito mais... Não sei se é muito mais, mas eu acredito que seja muito mais relevante falar isso para vocês, que são as queimadas. Antes de falar da queimada propriamente dito, eu queria fazer uma filosofia com vocês. Fogo. Como que surge fogo? Ou melhor dizendo, o que é necessário para ter fogo? Pedro, você sabe auxiliar aqui o pessoal? O que precisa para ter fogo? Você não vai falar porque você não quer falar? Porque você não sabe? Você está com vergonha? Oxigênio. Oxigênio. Precisa de oxigênio. São 3 coisas. Além de oxigênio, mais alguma outra coisinha? Vou Eita, chutar nós. carbono. Tem carbono. Tem carbono. Combustível. Combustível. Quais são os combustíveis comuns que vocês conhecem?
Gasolina. Tem uma coisa mais arcaica ainda, né? Antes de ter gasolina, a gente produzia fogo com outro tipo de combustível. Não que a gasolina não seja, tá? É só combustível fóssil. Mais natural, embora o fóssil também é natural, Davi. Natural e permanente. Vou dar uma dica para você. Começa com Lê, termina com Nhá. Lenha. Lenha, madeira, né? E veja, esses galhos desses arbustos que estão presentes no cerrado dessas árvores, ela tem uma casca grossa, ou seja, tem muito lenho, tem muita lenha, tem muita madeira para ser queimada. E uma outra coisa fundamental, começa com pá, termina com lor. Então, para pegar fogo, eu preciso dessas três condições, né? De combustível, calor e oxigênio. Oxigênio tem, porque tem a fase da fotossíntese, tem a formação de oxigênio, 20%. Combustível é a madeira, é a palha, é o mato seco e o calor. Né? É uma região aí que está entre os trópicos também, então tem muito calor. O que isso favorece? A pegar fogo espontaneamente. Turma, só fazendo uma ressalva, o que a gente vê nos noticiários ultimamente não é só queimada natural, não. Alguém está colocando fogo aí nessas regiões, tá? Mas pensando no cerrado como queimadas espontâneas que existem, tá? Então, tendo essas três condições, beleza. Vou fazer uma pergunta. Responda o que vocês já ouviram falar na mídia ou por outros contextos. Fogo no cerrado é um aspecto positivo ou negativo quando espontâneo? Positivo? Positivo. Eu não sei se eu vou ser claro. Se eu não for claro, vocês me avisem, tá? E o negócio fugiu de quadro. Óbvio, né? Deixa muito grande. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. Tá. Quem quis aqui no solo? Vamos deixar ele sem preenchimento. E deixar ele marronzinho, já que não tem marrom vez aqui. Tá. No solo. Oxe, como faço para colocar texto aqui dentro? Poxa. Óbvio também. Estou especulando outra figura. Pessoal, tá pequena a letra, mas deveria estar escrito sais aqui dentro, tá? Eu tenho sais. Aqui. Esses sais minerais que existem no solo serão absorvidos pela planta enquanto ela cresce, tá? Enquanto ela cresce. Só que lembra que eu falei para vocês que o solo é pobre em nutrientes? Aí eu pergunto para vocês, quando isso tudo pegar fogo, quando isso aqui pegar fogo, esse ambiente pegar fogo, aqui, tá aqui, separei aqui. Quando esse ambiente começar a pegar fogo, quais serão as consequências que eles vão produzir? Pegou fogo, vai gerar alguma coisa. Vou dar a dica. Começa com sim, termina com zá. Cinzas. Cinzas. E o que tem nas cinzas? Eu vou dar uma eu vou dançar com ele. O que tem na cinza? Sais. Sais. Fala poluição. Tem poluição também. Tem a fumaça. Mas depois da queimada, essas cinzas aqui, elas, na verdade, ela tem o quê? Magnésio, tá?
e outros metais importantes para a vegetação. E quando que aconteceu essa queimada espontânea, não causada pelo homem? Quando a planta absorveu uma grande quantidade de minerais, absorveu uma grande quantidade de água, só que ele está agora, nesse momento, num período de escassez de chuva. Se não choveu, qual é a tendência da vegetação? Ressecar, tá? Ou seja, as gramíneas elas vão ficar muito mais secas, tá? Significa que vai ter combustível, coisa para pegar fogo, tá? Tem oxigênio, porque a atmosfera tem oxigênio, e nessa época que ficou seco, né, ele tem uma incidência de calor relativamente grande, tá? E aí o que acontece? Espontaneamente pega fogo. E quando que ele pegou fogo, depois do fogo formou cinzas. E essas cinzas, de algum modo, eles vão ser importantes para manutenção do bioma. E aí eu queria fazer alguma coisinha reflexiva com os senhores e fazer uma pergunta que, para mim, ela tem que estar presente no dia de hoje. Turma, quando pegou fogo, uma boa parte da vegetação ela foi queimada, tá? Mas veja só, o que foi queimado foi a casca grossa, a parte aérea. Existem partes ainda que não necessariamente, embora pegou fogo, mas o que pegou fogo era a parte seca e morta, que era a casca. Quando chega na época da primavera, ou melhor dizendo, um pouquinho antes da primavera, que é setembro, começa a chover bastante nessa região, né? Não só nessa região, mas praticamente no Brasil inteiro. Começa a chover. E essa chuva, além de ajudar a apagar o fogo, ajuda também com que a precipitação, ou seja, a força da água, permita que os sais que estão na superfície sejam dissolvidos e levados para a profundeza do solo. Pergunta: a vegetação ela foi extinta ou não, né? Embora foi queimada, não necessariamente o bioma foi extinto. Ela foi extinta ou não foi Eu acho que extinta? não foi extinto. Pessoal, se a Acho gente que olhar... Opa, fala. porque o que queimou foi superficial, não o que está embaixo da terra. Logo, não descarta a possibilidade do que está embaixo da terra nascer de novo. Ainda mais com a chuva, né? Quando vai promover a formação de brotos positivos. Ô, Caio, eu te dei MB por acaso ou não? Em biologia deu. Não, então tá bom. Então eu não falhei com você. Então, se não tivesse MB, tinha alguma coisa errada. Bom, voltando para cá, turma. Então, embora houvesse queimadas, uma boa parte do vegetal, tá, ela é submersa. Ela está no solo. Então ela volta. Qual é o grande problema que nós estamos vivenciando na atual conjuntura? É a expansão do agronegócio. Então, deixa eu botar aqui. Agropecuária, né? Então, toda essa região que a gente está... Deixa eu pegar aqui. Vai essa mesmo. Não é bem essa figura. Isso aqui está mais para uma região de floresta, né? Mas o que está acontecendo aqui? Estão tirando os vegetais e vejam uma fala que eu falei para os senhores. Temos um problemão. Qual é o problemão? O solo não é fértil. Então a gente vai ter que colocar muita matéria para fertilizar esse trem aqui. Então teremos os fertilizantes. E além dos fertilizantes, que são importantes,
a gente tem que combater praga. E para combater praga, nós teremos outro manejo. Alguém sabe quem é outro manejo para combater praga? Agrotóxico? Tóxicos. E fertilizantes agrotóxicos, ele acaba sendo complicado porque ela vai permitir quando irrigado ou quando chovido, esses componentes fertilizantes e agrotóxicos, eles vão migrar por precipitação e por força da gravidade para os lençóis freáticos. Ou seja, essa água, mesmo subterrânea, ela tem uma grande tendência de estar contaminada, que não seja, então, viável para a exploração de consumo humano e animal de pastagem. E eu vou alertar mais uma problemática. Epa, como eu vou fazer isso? Tá. Eu vou pegar o mapa do Brasil mesmo, que vocês têm aula de geografia. Será que tem... Eu espero que eu tenha sorte. Tem. Que legal. Vai esse mesmo aqui. Eu estava falando que tem um problemão, né? Um problemão. Como eu vou fazer isso? Espera aí que tô pensando, gente. Eu vou pegar isso aqui. Pessoal, se acabar a aula e eu continuar empolgado, por favor, me chame a atenção. Eu, quando começo a fazer uma coisa, e quando eu gosto de fazer, eu faço com tesão. E aí o problema do tesão é se empolgar demais e esquecer do tempo. Tá. O cerrado, um pouquinho mais para cima, mais ou menos está nessa região aqui onde coloquei o xizinho. Tá? Bom, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Nessa região do cerrado, eu acho que tem uma figura mais interessante para a gente fazer um paralelo. Eu mesmo não me perder. Pronto, legal. Então, o cerrado está nessa região aqui da bacia hidrográfica, e aí eu queria fazer uma chamada de atenção. Acho que eu vou pegar daqui. O que acontece? Essa região, como eu falei para vocês, chove pouco, né? E nós, então, temos um processo. E esse processo nada mais é de que irrigar essas regiões. Ou seja, a gente vai estar tirando água de fontes naturais, Rio São Francisco, podemos até pensar em do Tietê, do Rio Paraná. Tá? Não é o caso ainda, mas pode ser que venha. Espera aí que eu fiz a coisa errada aqui. Espera, vem aqui, vira, isso, do Rio Amazonas. Ou seja, essa região, como ela é pobre em água superficial, solo ácido, pouco fértil, o manejo do solo e a utilização de água para agropecuária, agronegócio, o que acontece então? Há um desequilíbrio de distribuição de água. E aí eu vou falar um pouco de política, não política partidária, mas de política econômica. Por que está investindo nessa parte da agricultura? Porque o nosso país, como boa parte da América Latina, é um ótimo fator para produtividade primária. Significa que a gente produz muito alimento, não para nós, para o mundo inteiro. Ou seja, os grãos que a gente produz, eles serão, milho, por exemplo, né?
eles não serão para abastecimento interno, serão para abastecimento mundial. E para dar conta desse abastecimento, a gente está intoxicando os nossos solos, nossa água, e diminuindo a água disponível para a gente. Ou seja, por que o que eu vou falar não é o único motivo, tá? A gente não tem que se prender a só essa visão simplista. Por isso que a gente tem uma aula de geografia, de história também. Mas eu vou falar do ponto de vista biológico. A gente está diminuindo recursos e condições favoráveis de sobrevivência e, indiretamente, a gente está afetando a nosso fator primário para abastecer o resto do mundo. Então, ou seja, a falta d'água que a gente está tendo e, consequentemente, a conta de luz está aumentando, tem todo um princípio de uma política econômica. Mas aí eu vou deixar os geógrafos falar, que eles falam mais um minutinho, que a formação deles é muito mais apreciada na parte econômica. Tá? Mas sentiram o desastre do Cerrado? O Cerrado é um lugar, então, que está sendo explorado para o agronegócio, causa intoxicação para nós, para o nosso meio, diminui os recursos hídricos, não só para o Cerrado, mas praticamente para o Brasil, para toda a nação. Ainda existem lugares que ainda não foram afetados ainda, mas será, eu acredito que possa ser afetado ao longo do tempo. E isso é um problema. Por isso que existe esse posicionamento político, né, de algumas rejeições pela atitude de alguns governantes. Tá? Turma, se eu falar muito, eu vou acabar colocando adjetivo que não é necessário, mesmo porque vocês devem ter a mesma opinião do que eu. E eu, na verdade, eu fiquei em silêncio, quero saber que hora que termina a aula. Terminou, né? Terminou. Obrigado Terminou pela agora, atenção. professor. É verdade. Obrigado pela atenção, gente. Alguém quer fazer algum comentário antes de eu fechar a aula? Então, um beijo nas costas, um abraço na boca, sonhe comigo e não caia da cama. Abraço. Professor, até